Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Expedito Marinho e quero compartilhar um pouco com vocês do Salmo 23. Quero falar sobre o conteúdo deste salmo, ainda que de maneira resumida. Este salmo, composto apenas de 6 versículos, tem sido o texto bíblico mais lido de todos os tempos, tanto pelos judeus como pela cristandade. Mas por quê? Porque o conteúdo deste salmo fala com o ser humano de uma forma contundente e abrange toda a sua vida, desde a sua existência aqui na terra até a sua partida para a glória celestial e a sua chegada nas mansões celestiais, quando o autor diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O primeiro versículo deste salmo diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja bem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista, ele começa em primeiro lugar dizendo que Deus é o seu pastor. E só a seguir é que ele diz que nada lhe faltará. Ou seja, antes de Deus cuidar de mim, ele é o meu dono. A palavra pastor vem da palavra pasto, ou seja, aquele que alimenta, aquele que conduz, aquele que protege. Esta é a principal função do pastor: alimentar o rebanho, conduzir o rebanho em segurança, proteger o rebanho e, finalmente, levá-lo ao seu destino final. É isso que Deus faz conosco. Ele cuida de nós, ele nos acompanha, ele nos guarda, ele nos protege. Ele anda na nossa frente. E, finalmente, quando expira a nossa existência aqui na terra, ele nos leva para a casa, para a glória celestial. Este salmo, os 3 primeiros versículos, fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a seguir, ele continua falando dos cuidados de Deus para com o ser humano, pois o salmista que aqui está falando, ele se coloca no lugar de uma ovelha. Já ouvi muitos pregadores que, ao começar a pregar sobre esse salmo, intitula-o de Salmo do Pastor. No entanto, não é do pastor este salmo. Este salmo é da ovelha, pois é a ovelha quem fala no salmo. Davi, embora fosse pastor de ovelhas e depois pastor do reino de Israel, pois Deus chamava os reis de Israel de pastores, embora sendo Davi pastor, neste salmo ele se coloca na posição de ovelha, de uma ovelha vulnerável que necessitava extremamente dos cuidados do seu pastor. E aqui Davi se sente completamente dependente de Deus, se colocando completamente aos seus cuidados. Mas voltando ao raciocínio anterior, eu quero que você observe o seguinte: antes de o salmista dizer nada me faltará, ele diz que o Senhor é o seu pastor. Aliás, ele diz o Senhor. E só depois é que ele vai dizer pastor. E a seguir, nada me faltará. O Senhor, a palavra Senhor significa meu dono, meu amo, aquele a quem eu pertenço, aquele que tem completo e total direito de propriedade sobre a minha vida, sobre o meu ser, aquele que manda em mim,
É este o significado da palavra Senhor. E o salmista, neste poema, ele se comporta assim, como alguém que pertence a alguém. E este alguém aqui é Deus. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre o procedimento desta ovelha.